Nós voltamos com mais um debate. Nós temos nesse exato momento a fala de Felipe Dávila trazendo aí o discurso e fala justamente sobre esse discurso do eu e eles. Serrão, a sua avaliação sobre a participação de Felipe Dávila neste debate. Olha, ele tentou ser o mais técnico possível, quase tecnocrático no que ele sabe fazer, levou ali aquela proposta costumeira, liberal do Novo, mas em termos de empolgação, zero, absolutamente zero. Bom, nós temos mais um Twitter enquanto nós temos a fala de Felipe Dávila. Randolph Rodrigues. Ele ironizou a participação do padre Kelmon e ele disse, abre aspas, Bolsonaro deu um jeito de ter laranja até no debate presidencial, fecha aspas. Moro, o ex-juiz, ex-juiz Sérgio Moro criticou as declarações de Lula sobre os casos de corrupção durante o governo dele. O ex-ministro disse, abre aspas, Lula, você não foi absolvido. Essa é a maior fake news da eleição de 2022. A Lava Jato desmantelou a corrupção do seu governo. Lula mente, fecha aspas. Vamos agora à avaliação de Miguel Daoud. Bom, a respeito de quem, William? Do debate? Você fica à vontade, muito em função daqueles que não tiveram a oportunidade de participar do debate. Nós tivemos daí o Felipe Dávila falando e agora Ciro Gomes se apresentando e trazendo as suas considerações. Daoud. Bom, o debate é livre, ele tem critérios, né? Então você escolhe de acordo com os critérios que foram estabelecidos pela TV e aí eles estão reclamando porque nós já vimos um debate totalmente fora de contexto, né? Vamos imaginar se esses candidatos que estão reclamando estivessem lá, seria um desastre. Eu só queria aproveitar essa oportunidade para falar da questão do agronegócio, quando o Lula ele fala sobre a expansão do agronegócio. O agronegócio não consegue ter uma expansão em terras desmatadas porque ninguém compra a produção mais desses produtores. O Lula, William, está falando para uma maioria monstruosa de pequenos produtores que estão na rede de proteção social e que temos aí mais um outro número muito grande. Se você olhar esse dado de que 33 milhões de pessoas estão passando fome, 60% dessas pessoas vêm da área rural. Então o Lula está falando para eles, ele não está falando para o grande produtor, e a gente sabe que o produtor não desmata, o produtor hoje ele preserva o meio ambiente. Então, depois, se eu puder, eu faria um comentário geral do debate. Sim. Piperno, Ciro Gomes fala diretamente para os humilhados e levanta a bandeira dizendo que o modelo que nós temos aqui, esse modelo econômico é o mesmo e é uma questão sistêmica. E ele se apresenta como opção para justamente a opção para todos, né, para os menos favorecidos. William, em relação ao candidato Ciro Gomes, até me chamou a atenção a forma suave da última interlocução dele com o Lula. Nos últimos tempos não tinha sido assim. E nesse último bloco os dois falaram sobre agricultura de uma forma bastante, eu diria, cordial, né? Agora, o Ciro, ele nesse debate, ele tentou se mostrar mais uma vez como um candidato que tem proposta para tudo. Você pode concordar ou não, mas ele foi praticamente um fast food de ideias. Você pergunta qualquer coisa, ele já tem lá a receita, o produto pronto. A gente pode, enfim, questionar tudo. Agora, nesse sentido, ele se torna bem diferente dos demais. E algumas ideias dele, por mais antigas que talvez possam parecer, elas não chegam, por exemplo, a ser utópicas como foram outras que a gente ouviu aí, especialmente da candidata Soraya. Então, nesse sentido, eu estou dizendo o seguinte, nesse sentido,
ele também leva uma certa vantagem no debate. Agora, o Ciro, não podemos esquecer que nos últimos dias foi o candidato que mais derreteu em pesquisas. Então, talvez ele tenha, nessa fase final, nesse último debate, encontrado um caminho que ele já deveria ter adotado lá atrás. Bom, Serrão, Padre Kelmon, na ordem, Felipe Dávila, depois Ciro Gomes e vem Padre Kelmon. Padre Kelmon pede votos para o partido dele, PTB, e pede votos para ele e pede para governar o país. Porém, durante o debate, ele foi cabo eleitoral de Jair Bolsonaro. Totalmente, isso aí não dá para esconder, não dá para o Padre Kelmon querer ser mais ator do que tentou ser Lula e outros personagens desse debate. Então, a função dele nesse evento foi clara e previsível, conforme combinada lá atrás, com aquele de quem ele herdou a sucessão para poder concorrer, disputar essa eleição presidencial pelo PTB, que é Roberto Jefferson. Jefferson entraria para ajudar Bolsonaro. Padre Kelmon fez a parte dele como pôde, tentou ajudar o Bolsonaro. Se essa ajuda funcionou ou não, o eleitor é que vai dizer. Bom, a gente está ouvindo aí, acompanhando de perto os bastidores desse debate e eu queria aproveitar agora, já que Soraya Tronic está falando, eu gostaria justamente da sua avaliação sobre o papel da Simone nesse debate e desse enfrentamento dela com o Bolsonaro, Kobayashi. O senhor consegue avaliar o desempenho de Soraya Tronic durante essa eleição, com todo o investimento que foi depositado nessa candidatura e o tempo que a candidata teve em propaganda de rádio e TV, que era um tempo expressivo? Eu pergunto ao senhor a sua avaliação depois de acompanhar esse debate com a Soraya Tronic. Bom, a candidata Soraya tinha um orçamento milionário muito grande, né? Ela veio para se apresentar ao grande público, porque a maior parte das pessoas não a conheciam, e especificamente em relação a esse debate, eu poderia trazer aqui 3 pontos interessantes da participação dela, que ela começou batendo no Lula, batendo no petismo, batendo no governo e na corrupção do PT. Depois, um momento muito interessante que por 2 vezes ali ela teve um arranca-rabo com o Padre Kelmon, né? E aí, questionando, inclusive, a legitimidade do cargo dele, da função dele de padre, fazendo ironias a respeito de ser um padre de verdade ou não, mandando um abraço para o padre que fez o casamento dela. E aí, agora, por último, acho que o de mais relevância, a discussão, o debate, o embate, aliás, dela com o presidente Bolsonaro, que agora ela vai ter que explicar para o partido, vai ter que explicar lá na cozinha de casa, no Mato Grosso do Sul, qual vai ser a posição dela diante agora dessa reação do presidente Bolsonaro de manifestar apoio ao candidato, ao capitão, ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. Não sei se isso vai pegar mal agora para a Soraya perante o partido. A gente sabe que é um partido que tinha muita gente interessada em concorrer à presidência. Bom, Zé Maria Trindade, Simone Tebet fala sobre ela fala diretamente para a mãe, para a mulher, para a esposa. Ela diz, olha, eu tenho alma de mulher, coração de mãe, sou profissão, sou professora, e fala sobre a polarização, dizendo que um não vai deixar o outro governar e é preciso terminar isso. Você sabe que eu tenho uma ideia de que todo partido político deveria ser obrigado pela lei orgânica dos partidos a lançar candidato. Tem uma máxima aqui, William, que diz o seguinte: o time que não disputa campeonato não tem torcedor, ou seja, o partido que não disputa eleição não pode ter eleitor. Então, eu acho que a evolução da política do Brasil é o seguinte: tem partido, tem que ter candidato, tem que lançar chapa completa. Então, nessa medida, eu elogio muito a Simone Tebet, principalmente porque a considero uma guerreira, porque o MDB tentou de todas as formas minar a candidatura dela, o grupo do Renan Calheiros tentou fazer com que ela não fosse candidata, para ficar um partido livre ou talvez apoiar o ex-presidente Lula. Somaria aí recursos e somaria também tempo de rádio e TV. Então, e ela brigou com todos e foi vencedora no MDB, que é um partido dominado, né, a federação partidária, de que cada estado tem um grande líder tomando conta e tal, e não existe um líder nacional que domine todos, e ela ganhou, foi candidata.
A mensagem dela para a mulher é muito importante, mas ela não é exatamente uma representante no sentido assim feminista, no sentido da mulher, não é a característica dela, não é o histórico dela, a não ser que ela queira fazer esse direcionamento. Quando ela fez aqui a entrevista, eu a perguntei exatamente sobre o aborto, porque trata-se de uma reivindicação histórica das feministas, que é a possibilidade de regulamentação do aborto, né? A descriminalização. Ninguém defende o aborto, né? Mas um setor muito importante da defesa da mulher diz que o corpo é da mulher e ela que deve definir, e não nós que somos contra. Eu sou contra, todo mundo é contra. Mas o debate é sobre o corpo da mulher. E ela é contra, para se ter uma ideia. Então, ela não é exatamente uma representante feminina, uma representante da mulher. Então, ela tem que se colocar como política, não existe política no meio termo mais, mas ela trouxe um recado muito importante. A Soraya Tronic, ela será a grande meme desse debate. Essa história do presidente dessa invertida nela, de que ela gosta de cargo, já pegou por aí. Bom, Piperno, Lula fala sobre justamente os seus feitos no governo federal, fala daqueles que já foram testados, aqueles que estão no governo, e tem orgulho do que o governo, da gestão do PT, pôde oferecer à população. A sua avaliação? Olha, William, ele fala exatamente buscando aí argumentos no passado, que faz com que ele seja um protagonista até hoje, porque a gente não pode esquecer que o Lula, depois dos 2 mandatos, ele sim elegeu a Dilma por 2 vezes, e aí você pode avaliar se ele foi culpado ou foi, enfim, talvez o herói por pegar uma política que não tinha tradição nenhuma e fazer dela presidente da República, mas o fato é que ele tem isso no currículo dele. O Lula, preso em 2018, ainda liderava pesquisas e fez com que o tal outro poste fosse para o segundo turno. Então, isso é relevante. Então, é claro que ele tem não só um recall muito grande, mas um público cativo enorme. E ficou muito claro que hoje a preocupação dele, mais uma vez, era o de estabelecer pontes. Eu acho que em relação ao seu alvo principal, o Ciro Gomes, ele saiu ileso, né? O Ciro teve atitudes mais agressivas com ele nos últimos debates. Eu acho que ele se desgastou um pouco naquelas altercações lá com o padre, mas de qualquer forma também dialogou com a Igreja Católica, que tem com o público católico que tem muita dúvida em relação ao padre Kelmo. E aí, por uma questão estratégica que foge ao controle dele, ele não foi alvo do presidente Bolsonaro na oportunidade que o Bolsonaro teve para questioná-lo no terceiro bloco. Isso certamente vai ser muito discutido nas próximas horas, ou seja, por que o Bolsonaro desperdiçou essa chance? Tinha lá uma estratégia, deixou o padre lá para brigar com o Lula teria a última palavra, mas o fato é que o Lula joga pelo empate nesse debate. O Lula não tinha, o Lula está na faixa de corte entre vencer no primeiro turno ou ir muito mais votado para o segundo. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ter assumido mais riscos nesse debate. Bom, nós vamos aproveitar, senhores que estão chegando agora, a Jovem Pan News. Nós estamos com a cobertura especial hoje desse último debate aos presidenciáveis. E aqui comigo eu tenho o Fábio Piperno, o Jorge Serrão, de forma remota, Miguel Daúde, José Maria Trindade, ao vivo de Brasília. Também temos aqui nos estúdios o Nelson Kobayashi. Kobayashi, o último a usar a palavra foi o presidente Jair Bolsonaro. E ele fala justamente, já começa falando sobre Deus, pátria, família e liberdade. Sobre um governo sem corrupção, não ao aborto, não à ideologia de gênero, não à legalização das drogas. Bolsonaro vai na matriz do bolsonarismo, vai justamente nos conservadores, público-alvo. Sua avaliação da postura do presidente Jair Bolsonaro durante o debate? Bom, o debate começou para o presidente Bolsonaro como começou para os demais, com o tom lá em cima, com o clima muito quente, com muitos ataques. Acredito que tenha sido um recorde de direitos de resposta em um debate presidencial e encerra o debate
acenando para a pauta do conservadorismo, para a pauta dos costumes e para os votos que vão fazer a diferença no domingo, que são os votos exatamente das pessoas que se identificam com essas pautas, os evangélicos, os católicos mais conservadores. Quando ele fala contra o aborto, quando ele fala contra as drogas, quando ele fala de família, de Deus, ele traz novamente essa cerne, esse núcleo duro dos argumentos do bolsonarismo e da campanha do presidente Bolsonaro para lembrança. É sobre isso que ele defende. Então, acho que o presidente Bolsonaro foi bem no debate, ele tem mais a ganhar do que a perder do que aconteceu no debate. Acho que a avaliação, o saldo é positivo. Você acredita que Bolsonaro conseguiu passar a informação sobre os seus feitos de governo e sobre as acusações que recebe em função de orçamento secreto, compra de vacinas, enfim, e problemas de corrupção como um todo? Eu acredito que sim. Acredito que ele conseguiu, ele fez a defesa do orçamento secreto por mais de uma vez, em mais de uma das perguntas, né? Ele deixa claro que quem tem o poder de decisão a respeito do orçamento não é a presidência da República, é justamente o Congresso. Então, ele conseguiu se desvencilhar disso e conseguiu lembrar dos seus feitos no governo, que são o marco dessa campanha, dessa estratégia política, né? Falou de Auxílio Brasil, falou de medidas a favor das mulheres, falou dos feitos do governo. Eu acredito que entre tantos debates, tantos ataques, lembrou também o que pode ser determinante, que é o antipetismo, o antilulismo, a respeito da história de corrupção durante o governo Lula. Principalmente no primeiro bloco, que acredito tenha sido de maior audiência. Agora já são quase 2h da manhã, o trabalhador, a grande população, estava mais ligada lá naquele primeiro bloco em que esse tema, a pauta da corrupção, foi trazida. E com um detalhe, trouxe o tema do Celso Daniel, que, já tem mais de 20 anos, mas a gente precisa lembrar que o voto no Lula, nestas eleições, é um voto mais jovem. É um voto de pessoas que não conheciam, não estavam, talvez muitos deles não eram nem nascidos quando teve o caso Celso Daniel. Então, acredito que amanhã, nos próximos dias, esse tema vai repercutir, ressuscitou esse tema. O Bolsonaro, acredito que cumpriu ali o que esperava para esse debate. Então, Piperno, sobre a participação de Lula no debate, para além do enfrentamento de Bolsonaro, que chega a questionar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos o entrevero entre Padre Kelmon e Lula. Porém, tanto o Ciro como Simone Tebet, Soraya Tronic e Felipe Dávila não atacam diretamente Lula. Por quê? O objetivo é roubar votos de Bolsonaro? Olha, William, o Ciro no começo eu até imaginava que ele fosse ser, de fato, um pouco mais agressivo. Ele, inclusive, em momento algum, ele deixou de comparar os dois, de dizer que dos dois lados ocorreram erros de gestão, corrupção, etc. Mas, de fato, eu imaginava que ele pudesse ser alguém mais agressivo, como ele tinha sido nos demais. É claro que o entorno dele deve tê-lo, enfim, advertido de que isso o leva a um rápido derretimento. A Simone Tebet, ela de fato confrontou muito o presidente Bolsonaro nas oportunidades que teve, mas ela também caiu em algumas ciladas no momento em que ela teve o seu embate direto com o Lula. E uma delas foi exatamente a questão ambiental, porque na questão ambiental talvez não existam grandes diferenças entre os dois. Se o tema fosse outro, eu imagino que a Simone Tebet talvez fosse ser um pouco mais incisiva. E no caso da Soraya fica até meio difícil a gente delimitar aí o que realmente ela pretende ou pretendeu, né? Ela tem mais metade do mandato como senadora, certamente se cacifa um pouco mais dentro do União Brasil. Agora, o Nelson lembrou um negócio fundamental. A audiência do primeiro bloco do debate é maior, né? E, na verdade, talvez daí que saiam as melhores avaliações sobre quem levou ou não vantagem nesse debate. Bom, Jorge Serrão, nós temos um vencedor nesse debate, poder
enxergar um certo protagonismo em alguém nessa discussão? Com certeza absoluta, nenhum vencedor desse debate. Se você analisar friamente, a gente tem que agradecer ao Tom Cruise, que é o produtor executivo dos filmes Missão Impossível. Nós aqui cumprimos a missão impossível de falar de um debate que não houve. Então, esse é o ponto efetivo. Esse é o primeiro ponto grave da questão. A expectativa que foi quebrada, várias expectativas quebradas. Esperava-se um Ciro Gomes muito mais ofensivo, aguardava-se um confronto direto muito mais intenso entre Bolsonaro e Lula e nada disso aconteceu. Proposta, quem pensa exatamente, quem já tinha a perspectiva realista sabia que não seriam debatidas propostas com seriedade nesse tipo de programa. Esse modelo é inadequado, não funciona mais, mas serve aí para criar expectativa de audiência apenas. Do ponto de vista de quem se beneficiou ou não, eu diria que ninguém se beneficiou. Lula teve muito pouco dano, muito menos dano do que se poderia esperar contra ele e se isso pode ser considerado um benefício, então nesse ponto de vista Lula saiu menos arranhado do que o esperado. Ciro não foi ofensivo, ele ficou mais resumido à tecnicalidade das propostas que ele tem, soluções aparentes para tudo. Ele é um cara que está se guardando, não para agora, ele sabe que agora é derrota. Ele está se preparando para ser o sucessor do candidato de esquerda em futuras eleições. E o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a tabela. Não fugiu do debate, compareceu e nos momentos em que ele pôde aproveitar para tirar proveito, ele tirou. O que vai valer desse debate? É a utilização que os partidos farão a partir de hoje e amanhã nas redes sociais. Novamente, as redes sociais da internet terão um peso nesse momento final, já que a propaganda eleitoral acabou hoje, nesse primeiro turno. Então, você vai ter aí a expectativa do que vem aí dos candidatos poderem utilizar o material pela internet para fazer aí o último impacto dessa eleição presidencial em primeiro turno, que a tendência é que ela seja decidida no segundo turno, hein? Confira isso. Bom, são 2 horas em ponto. José Maria Trindade, eu gostaria da sua análise do debate de hoje. Podemos indicar um protagonismo nesse bate-papo? Não houve, foi uma geleia. Olha, em 1960, setembro, para ser mais exato, 26 de setembro de 1960, a CBS teve a ideia de colocar frente a frente 2 candidatos à presidência dos Estados Unidos. E dali nascia esse importante palanque, E conta a história, que o John Kennedy, ele se aproveitou muito bem e inclusive adotou princípios que são seguidos até hoje. Por exemplo, o tom da pele, o terno que usa, a expressão, ou seja, a exploração da imagem. Em 1960 ainda era uma grande novidade o uso da televisão como trabalho político. E o Richard Nixon, ele não soube aproveitar, apareceu apático, com a pele num tom assim, mais de doente e tal, porque ele foi hospitalizado com um problema no joelho. O Kennedy ganhou com a diferença pequena e se atribui exatamente a esse debate, a vitória dele. De lá para cá foram se criando lendas em debates, com perguntas desconcertantes, como você compraria um carro usado desse senhor? Ou seja, comprar um carro usado de alguém é um ato de coragem e de confiança. Como já houve nos debates brasileiros, pergunta quanto custa um pão, quanto custa um quilo de carne, e os candidatos não sabiam responder. Então, o debate, ele não é, como muito bem lembrou o Serrão, uma história de apresentar conteúdo, de apresentar propostas, mas é a exposição do candidato e qual é a leabilidade que o eleitor faz do candidato quando é confrontado com problemas e quando ele é confrontado com temas e como ele se sai.
E ali ele é ele inteiro, não tem a possibilidade de intervenção de marqueteiro e de assessor. Então, eu gosto dessa fórmula. Eu acho uma fórmula eficiente para o eleitor decidir. Então, desta maneira, eu posso dizer que foi um debate interessante, que foi um debate bom, mas assim, não houve novidades. E como já disseram aí, como Lula jogava para o empate, ele não teve grandes confrontos, então eu acho que o Lula saiu na vantagem exatamente por isso. Ele não foi devidamente cobrado no debate. Miguel Daúde, você tem 1 minuto para a sua avaliação dos debatedores. Bom, quem tinha a ganhar ou perder neste debate, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Os demais, sem chance. 90% dos votos já estão definidos. Como foi o presidente Bolsonaro, na minha opinião, foi bem, teve oportunidade de se defender e de questionar a posição do presidente Lula. O presidente Lula não teve nem ganhos, nem perdas nesse debate. Mas tem um ponto que eu queria colocar neste momento, né? Hoje, no Brasil, nós temos metade da população católica e 30% evangélicos. O padre Kelmo prestou um desserviço para o Bolsonaro junto aos católicos. A posição que ele teve, a colocação e os ataques que ele sofreu, sem dúvida nenhuma, pode mudar muito alguns indecisos a respeito do presidente Lula. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos os comentaristas nesse momento especial do último debate com os presidenciáveis. Muito obrigado pelas análises e agradecendo também a audiência dos senhores que ficaram com a gente aqui na Jovem Pan News. Não se esqueçam, a partir das 6 horas da manhã, tem o Jornal da Manhã com o desdobramento do último debate com os presidenciáveis.